tenhamos humildade nessa questão disso também. Vamos ver nos métodos de psicografia, a psicografia mecânica, né, quando o espírito como se tomasse a própria mão do médium, né, Carlos Torres Pastorino, uma obra interessante, apesar de trazer algumas inovações, que vale a pena ser analisada, técnica da mediunidade. Carlos Torres Pastorino, ele trata inclusive a questão dos chakras, do chakra humeral, né, do plexo braquial aqui, onde os espíritos vão poder, sem até o concurso, sem utilizar o cérebro do médium, ou seja, a mediunidade literalmente inconsciente, sem conhecimento, a mediunidade dita mecânica. Tem aquela mediunidade intuitiva, né, que é muito comum, a gente tem vem e vamos escrever com as nossas palavras, e tem a semimecânica, quando o espírito toma a mão do médium, mas ele tem consciência do que está escrevendo, do que está se passando ao seu redor. E há a categoria muito mais comum, que é a chamada dos médiuns inspirados, né? Apesar do nosso tempo na doutrina espírita e algum esforço na tentativa de ajudar na divulgação da doutrina, a nossa mediunidade é só de inspiração, né? A psicofonia também, que a gente está exercitando agora no grupo mediúnico, na comunhão espírita, ela ainda é muito primária, muito lúcida, muito conteúdo meu ainda. Então a gente vai trabalhando naquilo que for chamado, né? Então, os vários tipos de mediunidade. Lembrar que o telefone toca de lá para cá, então a gente não tem aquele anseio de nos tornar correios do além, como foi Chico Xavier, mas Chico com uma ampla capacidade, né? Toda uma equipe espiritual trabalhando. Imagine a quantidade de espíritos trabalhando para localizar aqueles entes queridos, encarnados e desencarnados, com as informações, coletando tudo, um banco de dados gigantesco para trazer para as pessoas. Então, todo um trabalho que a gente vai ver que é muito difícil. E mesmo que a pessoa receba a mensagem, meus amigos, se não for de alguém que já tem um nome, já tem a fama, como tinha o nosso querido Chico, a pessoa não vai acreditar, não, que é um médiumzinho lá do André Luiz, ou lá do centro pequenininho. Não, se fosse Chico Xavier, talvez a pessoa acreditasse. Só vai acreditar, às vezes, quando o espírito toma da mão do médium e ele desenha a letra, né? Desenha a sua assinatura, né? E isso há trabalhos, por exemplo, de Carlos Augusto André, a psicografia, né, nos tribunais, né? Tem vários estudos da grafoscopia confirmando julgamentos que foram influenciados por psicografia de Chico Xavier, os livros, né, como nós falamos aqui, Parnaso de Anetúmulo e tantos outros. Então, nós temos que considerar que existem essas questões, mas que a comunicação dos espíritos, primeiro, quantos desencarnam em estado que precisa de uma longa recuperação no mundo espiritual? Quantos desencarnam inconscientes, doentes, necessitando de socorro e, sobretudo, de se desapegarem da Terra? Então vejam que André Luiz só tem autorização de visitar o seu antigo lar, aqui na Terra, depois de largo período. E mesmo assim, quando ele visita, ele tem um grande choque, quando vê toda a mudança que houve com a sua família. Então é muito difícil, é preferível que cada um siga a sua vida, né? E só muito oportunamente virão mensagens para aquela família de um ente querido que já retornou à verdadeira pátria, né? Então, a necessidade do desapego e a inconsciência do mundo espiritual. Então, é como Jesus diz, né, naquela parábola, quando ele fala do mal rico e Lázaro, né, que o mal rico pede para que ele possa retornar para avisar os seus irmãos, seus entes queridos, que realmente a vida espiritual existe. E Jesus nos narra que ele já tem os profetas, ou seja, vários médios já vieram desde toda a antiguidade, vindo nos falar, nos comunicar, e a gente insiste em não acreditar. Então, não adianta que a gente retorne para conversar. Então, a psicografia, né, nós vamos ter algumas dicas de como começar, para quem tem interesse, né? Lembrando que Kardec diz que é a faculdade que mais a gente pode aperfeiçoar, mais fácil de ser aperfeiçoada com exercício, é necessário um treino, ele recomenda até um treino diário, mas a gente sabe que temos muitas ocupações, hoje somos muitos médios, a gente pode 2, 3 vezes por semana, a gente pode fazer um exercício de treinamento. E ele fala na Revista Espírita de abril de 64, que é muito importante o trabalho em grupo, porque a gente vai fornecer muito mais recursos para os espíritos se comunicarem, do que a gente, por exemplo, praticar sozinho, correndo risco da fascinação, né, dos enganos, de ser vítima de problemas, de não ter uma harmonização tão perfeita como a gente obtém num templo, numa casa espírita. Então a gente tem o quê? Deixar as mãos livres, né, de preferência até não apoiar toda a mão, isso está na página, na internet, o Portal do Espírito,
www.espírito.org.br, um estudo do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, a psicografia no Centro Espírita. O conselho da frequência é uma prece pedindo a Deus e depois ao seu anjo da guarda para lhe ajudar, ao seu espírito protetor, né? Se a gente tem dúvida, prosseguir, isso é um conselho até do próprio Kardec no início, né? É natural. Há uma recomendação de que a gente não insistir mais do que 6 meses. Se a gente está treinando com disciplina, com esforço, tudo, e depois de 6 meses não conseguimos resultados significantes, a gente deve se dedicar, porque não somos os únicos médiums psicógrafos do mundo. Nós não damos conta nem de ler o que já existe, já tem literatura às vezes até de qualidade que a gente pode fazer algumas considerações, então a gente tem esse cuidado, né, de não ter essa preocupação tão grande. Fazer perguntas simples aos espíritos, quando for o caso de psicografia de perguntas e respostas, de preferência que sejam de sim, não. Na fase de exercícios, né, é natural que se manifestem espíritos de ordem menos elevada. Então a gente não esperar que venha Emmanuel, venha psicografar através da gente. Não, normalmente vão vir espíritos, porque a gente está em exercício, em treinamento. Divaldo psicografou durante 3 anos, né? Chico também, largo período, e tiveram que mandar os espíritos jogar fora. Divaldo foi uma mala, um baú, e os espíritos, Jonas Dias pediu para ele, e ele com tanto apego àquilo lá, achava que era uma coisa maravilhosa, disse, não, isso é só treino, né? Então, prosseguir apesar da dúvida, né? Não abusar da faculdade após desenvolver, ou seja, usar sempre santamente, né? Mandar com muita disciplina e assim por diante. Buscar sempre o concurso dos mais experientes, mais um motivo para a gente buscar o exercício da mediunidade, o desenvolvimento, a educação em grupo, no caso espírita, né? É muito importante ter um médium mais experiente para nos ajudar. E a gente vai ver, meus amigos, que temos 2 recursos muito úteis para a gente concluir, para nos preservar dos maus arrastamentos, né, das tentações. Qual o meio prático, mais eficaz de um homem assegurar a sua felicidade futura e resistir aos maus arrastamentos? O autoconhecimento, lá na 919. Né? E como nos livrar das paixões, daquelas paixões que a gente considera irresistíveis. Então, praticar a abnegação. Né? Então, o autoconhecimento, a gente identificar o que é que temos em nós, verificar se não é o orgulho que está nos movendo, e a abnegação, o desejo de servir por amor, sem nenhum interesse pessoal, porque esse o nosso trabalho vai ser de muito maior qualidade. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja, que os bons espíritos possam estar sempre conosco.